בארץ ישראל, בילד טוב ירושלים, או מפילל וממילל. ותורה אורה כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוקים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. לנו יש חייו ממאתיים, במבוא רגלי המבשר, וגם מלאך מן השמיים, שאת נפשנו הוא שומר. וחצים בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים, והברכות כולן שלנו, והבשורות והשבחים. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. והעמק הוא כפתור בפרח, וההר הוא פרח וכפתור, והצפון שלגים בקרח, והדרום זהב טהור. כל הפרדסים נותנים כאן ריח, והשקדיות כולן פורחות, השמש כאן תמיד זורח, ויש דמעות ויש שמחות. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. Ele pode ser lembrado como um amazônida, ele pode ser lembrado como um visionário, pode ser lembrado como professor, mas pode ser lembrado principalmente pela sua contribuição literária para a Amazônia e para o Brasil. Esta semana, Documentos da Amazônia traz para você a história do professor Samuel Benchimol. Um momento especial de uma família, de uma empresa e principalmente a visão de um homem que pensou a Amazônia para o futuro. Documentos da Amazônia traz para você a história do professor Samuel Benchimol. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי. De uma família que o meu pai era Israel Benchimol e Nina Siqueira Benchimol. Logo após o casamento deles, em 1919, foram para o Seringal, no interior de Porto Velho, que naquele tempo era território federal do Guaporé. Lá viveram muitos anos. Mas quando a minha mãe engravidava, ela com 19 anos vinha para Manaus para ter o filho aqui. Nasceu o primeiro filho, Israel, e voltaram para o Seringal. No segundo filho, Rafael, eles não tiveram condições de chegar até Manaus. Então, o meu segundo irmão nasceu no Seringal com muita dificuldade. A minha mãe passou, quase morre, mas conseguiu sobreviver. Aí, esse Seringal era em Fortaleza do Abunã, no interior do Guaporé. Quando nasceu Samuel, o terceiro filho, meu pai já tinha melhorado um pouco de situação e vieram para Manaus. O Samuel nasceu na Quintino Bocaiúva, na casa da minha avó. Aí voltaram para o Seringal de novo. Aí a minha mãe tornou a engravidar da Robine.
veio para Manaus, teve a Amana aqui em Manaus. Quando chegou a minha vez, a minha mãe disse que não tinha condições de voltar. Então teve lá. Mas nessa altura, meu pai e minha mãe moravam num seringal do lado da Bolívia. E a minha mãe não queria ter filho na Bolívia. Então pediu que o meu pai construísse uma casa do lado do Brasil, que deu ao meu pai o título de cidadão brasileiro de grande projeção pelo Marechal Rondon. Aí eu nasci lá com muita dificuldade, a casa, o chão era de barro. Quando, na hora da minha mãe ter filho, teve que chamar uma parteira do lado da Bolívia, porque do lado do Brasil não tinha nenhum vizinho. Nessa altura, meus irmãos maiores, Israel, Rafael e Samuel, já estavam em idade escolar. Aí minha mãe disse: eu não vou ter filhos seringueiro, meus filhos vão ser doutores. E levou-os para Belém do Pará. E o Samuel sempre se destacou muito como um menino muito inteligente. E a professora mandou chamar a minha avó e a minha mãe no seringal, né? Quando a professora disse: esse menino tem que pular de ano, porque ele é muito inteligente. Eles viveram na casa da minha avó, e o meu tio José Rafael Siqueira é que financiava a escola deles. Até que um dia minha mãe disse para o meu pai, meu pai estava muito doente, e ela disse: agora eu vou me embora. Se tu gostares de mim, tu vais atrás de mim, vai para Belém. Eu vou ver meus filhos. Ela passou 4 anos sem saber notícia nenhuma dos filhos. Meu avô morreu, ela não sabia. Naquele tempo não tinha celular, né? Ele veio atrás. Ele terminou o contrato dele com o patrão dele. Chegou em Belém, meu pai não conseguiu emprego. Meu pai era contador, mas não tinha diploma. Sabia muito bem fazer contabilidade, mas não tinha diploma. Então não conseguiu. Aí ele veio a Manaus, chegou em Manaus, ele conseguiu várias empresas. Felipe Dal, e umas outras empresas, Tadros e Companhia, e ele pegou esses empregos e chamou minha mãe. E nós voltamos para Manaus com a graça de Deus. E aqui estamos até hoje. A nossa família era muito estável, e tanto assim que vivemos numa única casa, na rua 10 de julho, 688, durante toda a nossa vida. E lá tivemos os mesmos vizinhos, e lá vimos a cidade crescer de uma população de pouco mais de 150 mil habitantes para a metrópole que é hoje. Foi uma infância, no meu caso, sempre, como eu falei, marcada pela obsessão de estudar. Esse sempre foi o tom principal, de adquirir conhecimento, sempre a noção de que apenas a informação e o conhecimento pode produzir pessoas melhores e pode assegurar que nós mantenhamos a nossa riqueza, por assim dizer. Então, muito mais ênfase na riqueza humana do que propriamente na riqueza material. E esse foi sempre um tom. Eu me diverti, brinquei muito, mas estudei muito mais do que brinquei na minha infância, e não acho que perdi nada por isso, pelo contrário. A minha lembrança é uma lembrança feliz desse período, como eu falei, de uma família estável, equilibrada, e que a gente teve a tranquilidade para viver naquela Manaus, que era uma Manaus pacata naquela época, muito antes de surgirem as grandes oportunidades da Zona Franca, que veio só a partir de 1967, e com isso beneficiou todas as nossas organizações, não só porque tínhamos também alguns interesses em imóveis, etc., mas também porque criou oportunidades grandes de crescimento para a Bemol e para a Fogás.
As empresas já existiam naquela época, mas certamente a Zona Franca de Manaus foi a grande alavanca que permitiu uma nova etapa de crescimento das organizações. Lembranças da Manaus que acolheu a família Benchimol.